Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Se você chegou agora, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, porque aqui o direito é explicado de forma clara, com exemplos reais e conteúdo que realmente transforma a forma como você entende patrimônio, família e futuro. Na aula anterior, nós falamos dos conceitos básicos: o que é um arrojo familiar, o que é sucessão, o que é proteção patrimonial e por que conhecer os tributos faz diferença. Hoje, vamos dar um passo importante, entender a fundo a importância do planejamento sucessório, planejamento patrimonial e tributário. Essa aula é o coração da nossa série. Aqui você vai entender porque o planejamento não é luxo, não é frescura, não é coisinha de rico, é necessidade. Porque quem não se planeja entrega o futuro da família para a burocracia, para os impostos e muitas vezes para uma briga sem fim. Eu quero te mostrar que esse caminho é a melhor forma. Então fica aqui até o final, porque você vai ver que essa aula é uma visão diferente sobre o seu próprio patrimônio. Vamos começar com o planejamento sucessório? Planejamento sucessório significa decidir hoje como será a transmissão do seu patrimônio lá no futuro. Parece simples, mas sem planejamento, esse processo se chama inventário. E o inventário no Brasil é conhecido como um dos procedimentos mais caros, demorados e desgastantes que existem no direito de família. Todo mundo já ouviu falar de alguma historinha ruim sobre o inventário. Para você ter uma ideia, em média, um inventário judicial pode levar de 2 a 10 anos. Isso significa que os herdeiros ficam anos sem poder vender, sem poder regularizar e muitas vezes até sem poder usufruir dos bens herdados. Enquanto isso, os imóveis se deteriorizam, as contas se acumulam, a família entra em atrito. E tem mais, o custo é muito alto. Só de impostos, como o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, os herdeiros podem pagar entre 4% e 8%. Isso é do valor venal do bem, do patrimônio que está inventariado. Isso vai depender de estado para estado. E sobre esse valor ainda incidem honorários advocatícios, custas judiciais e algumas custas a mais. Isso pode gerar de em torno de 15% a 25% de todo o patrimônio. Quer um exemplo? Se o patrimônio for de 5 milhões de reais, o inventário ele pode custar até 1,5 milhão de reais, só em despesas, com a perda também do valor venal de seus imóveis. Esse dinheiro pode ser preservado para os herdeiros, mas acaba perdendo pelo simples fato de não ter um planejamento sucessório anterior. Histórias na mídia não faltam, fortunas bilionárias, mas sem um planejamento sucessório claro. Qual o resultado? Processos judiciais, brigas, exposição da família e até hoje nada foi resolvido totalmente. E é aqui que eu pergunto para vocês: vale a pena trabalhar a vida inteira para deixar esse tipo de problema como herança? Pense, vale a pena? Eu vou trazer um exemplo real da mídia, muito falado. A família do Gugu Liberato. É um exemplo que ganhou muita repercussão. Foi o caso do apresentador, né? Todo mundo sabe que ele faleceu. Ele deixou uma fortuna estimada em mais de 1 bilhão de reais, mas sem um planejamento sucessório sólido. Qual foi o resultado? Uma disputa judicial entre a companheira, os filhos e outros familiares, e até pessoas que se diziam que faziam parte da família. O processo está em aberto há anos e já consumiu milhões em honorários e custas judiciais. Isso mostra que mesmo famílias muito ricas, quando não planejam, acabam expostas a conflitos e a perdas financeiras vultuosas. Acontece sempre. Vou trazer um caso lá do escritório. Nós acompanhamos um caso de uma família de classe média, que tinha 3 imóveis residenciais, normal. O pai faleceu sem testamento e sem uma holding estruturada. O inventário demorou quase 6 anos,
para que isso fosse concluído. Nesse período todo, os imóveis ficaram desocupados, a manutenção precária, e o que foi que aconteceu? Desvalorização dos imóveis. No final, além dos altos custos com o inventário, os herdeiros perderam o valor de mercado dos bens e o prejuízo financeiro real do patrimônio ultrapassou os 30% total do que valia. Fora do prejuízo financeiro, teve um prejuízo emocional muito grande, porque esse inventário desgastou bastante a família, porque esse inventário se arrastou por muito tempo em virtude desses dissídios pequenos, essas pequenas picuinhas que sempre ocorrem no inventário. Por outro lado, já acompanhei famílias que fizeram o planejamento por meio de uma holding familiar. Em um desses casos, o patriarca faleceu e em menos de 30 dias a família já tinha reorganizado a administração de todos os bens, todos, sem precisar abrir inventário, que foi a melhor coisa de todos. O processo foi rápido, barato, extremamente pacífico, nenhum bem ficou parado, não houve brigas e a família toda manteve a união, que é o principal. Essa é a grande diferença do planejamento. Por isso que nós insistimos tanto em vocês conhecerem. Imagine uma empresa de médio porte que está no nome de seu pai. Se ele falece, a empresa entra em um inventário e os herdeiros ficam impedidos de tomar decisões importantíssimas até o processo judicial acabar. Isso pode paralisar contratos, afastar clientes e, o pior de tudo, pode até quebrar a empresa que seu pai trabalhou tanto para manter. Mas se essa empresa estivesse dentro de uma holding, a família seria imediatamente empossada. Bastaria transferir as cotas de forma organizada, mantendo a empresa funcionando normalmente, sem gerência externa. Tudo já previsto anteriormente na estruturação da holding. Isso é normal. É porque aqui no Brasil, por muito tempo, a sucessão foi tratada como algo distante, um tabu. As pessoas evitam falar sobre a sucessão, sobre a morte, como se planejar fosse atrair o problema. Esse pensamento atrasou gerações e faz milhares de famílias perderem o patrimônio por falta de organização, algo extremamente simples. Hoje, cada vez mais, as famílias estão entendendo que falar de sucessão não é falar da morte, de torcer pela morte de ninguém, mas é falar da vida, da continuidade da vida, a continuidade daquilo que foi construído, daquele legado que foi construído com tanto suor. No Brasil, no Código Civil, a partir do artigo 1784 e artigos em diante, já trata de sucessão. Ele estabelece que a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros. Porém, essa transmissão automática gera litígios e obriga a abertura do quê? Do temido inventário. Por isso, o planejamento é tão necessário. Ele permite organizar de antemão, respeitando a lei e evitando os custos e as demoras que o inventário traz. Esta é a maior importância desse planejamento. Além disso, pessoal, tem todo o impacto emocional, tem um aspecto financeiro. Assim, não só é o financeiro, na realidade, é o emocional. A morte do ente querido já é um momento de dor, a gente sabe. Soma isso a brigas, a processo, discussões sobre quem tem o dinheiro a quê, ainda fere mais, aprofunda aquela ferida. O planejamento sucessório traz paz nesse momento, porque deixa tudo claro, definido, transparente. Todo mundo sabe o que é de todo mundo. Assim, isso só tem esse problema muito grande aqui no Brasil. No restante do mundo, por exemplo, em países como Estados Unidos, Portugal, o planejamento sucessório é cultural. Testamentos, trusts, holdings familiares fazem parte da rotina dessas famílias. Isso diminui litígios e preserva as fortunas, tudo que as pessoas trabalharam tanto. No Brasil, infelizmente, ainda estamos engatinhando nesse ponto, mas a holding tem sido o caminho encontrado para corrigir essa grande lacuna. É o caminho mais fácil e melhor hoje em dia para que nós possamos resolver essa lacuna existente no nosso país. Planejar a sucessão não é apenas distribuir os bens, é preparar a próxima geração para administrar os bens, preservar e multiplicar esse patrimônio. Não basta passar a herança, é preciso também
passar a responsabilidade e a visão da continuidade do que foi construído. Agora, do outro lado, eu poderia citar casos de famílias que fizeram planejamento sucessório por meio de holding, assim, inúmeros, milhares. Porque acontece muito. Graças a Deus está aumentando. Nesses casos, a transmissão patrimonial acontece de forma imediata, sem um inventário, sem briga, porque já foi planejado lá atrás, não tem desgaste. Os bens já estavam todos transferidos a essa estrutura de hold, o controle previamente determinado de forma simples e barata. Essa é a grande diferença para você planejar. Quando você planeja e quando você não planeja. Você consegue saber, inclusive, quem já trabalha nas empresas que vocês fizeram, quem pode iniciar ou dar continuidade à administração dessa empresa, se é uma empresa familiar, se já existe uma estrutura, se vai ser em cota, quem é que vai ficar com determinadas coisas. Tudo estruturado. Nós temos como preservar tudo isso e o melhor, sem ser algo imediato, doloroso. É algo que você estrutura agora para quando chegar o momento final já não ter nenhum tipo de dissídio para sua família. Vamos falar agora um pouquinho de planejamento patrimonial, que é a blindagem dos bens. Já falamos do planejamento sucessório, vamos tocar um pouquinho no assunto do planejamento patrimonial. Nós já demos alguns casos na primeira aula, como o caso do empresário dos caminhões, então vou falar de forma genérica. Quando você faz um planejamento patrimonial, você consegue distinguir os bens da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, quando ocorre algum dissídio, algum problema judicial, eles não se confundem. Entendeu? Então, a execução dos bens da empresa não vão se confundir com a execução dos bens da família. Então, esse é o papel do planejamento patrimonial, criar uma barreira de proteção legal entre esses bens, entre essa distinção entre patrimônio empresarial e patrimônio pessoal. Outro ponto é a organização. Muitas famílias têm bens pulverizados. Um imóvel no nome do pai, outro no nome da mãe, um terreno no nome do filho, um carro no nome de sobrinho. Isso dificulta a administração e, o pior de tudo, aumenta muito os riscos empresariais e pessoais. Quando tudo é transferido para uma hold, o patrimônio fica consolidado, fica com a gestão profissional, evita confusão e traz muita clareza para a administração empresarial desse patrimônio. Existe um estudo no IBGE que mostra que 90% das empresas familiares brasileiras não chegam sequer à terceira geração. Mas você sabe por que isso? Porque não existe organização na maioria das empresas familiares. O patrimônio vai se pulverizando com o tempo. Os herdeiros ficam brigando pelos bens e aquilo que levou décadas para ser construído se perde em poucos anos. Aquele velho ditado: avô rico, filho nobre, neto pobre. O planejamento patrimonial é justamente um antídoto contra esse ciclo de destruição das famílias e dos conglomerados familiares. Vou dar um exemplo aqui do empresário numa ação trabalhista. O empresário do setor de construção civil tinha vários imóveis no nome da pessoa física. Enfrentou uma ação trabalhista milionária. Milionária. Como os bens estavam no nome dele, pessoalmente, na pessoa física dele, o risco era ele perder parte dos imóveis para poder pagar o quê? As indenizações trabalhistas. Quando os bens estão organizados em uma hold de forma segura, há uma separação clara entre o risco do negócio e o patrimônio da família. Claro que isso daí não é fraude à execução, feito anterior ao acontecido. Nesse caso, a falta do planejamento poderia ter comprometido anos de esforço, anos que ele teve para construir todo aquele patrimônio. Para vocês terem uma ideia, eu já acompanhei uma família em que cada imóvel estava no nome de uma pessoa diferente. A casa estava no nome do pai, o sítio que eles tinham estava no nome da mãe, a loja estava no nome de um filho, a fazenda no nome do outro filho. Qual foi o resultado de tudo isso? Muita confusão. Quando precisava vender ou alugar qualquer um dos bens, dependia das autorizações cruzadas entre eles. Só o IPTU atrasado de 2 imóveis já estava numa disputa gigante entre os irmãos.
Depois que organizaram tudo dentro da holding, passaram a enxergar o patrimônio deles como um só, com regras claras, com regras de gestão. Isso fez com que eles conseguissem fazer uma gestão inteligente de todo o patrimônio. E olha que a gente não está falando de uma família multimilionária, de um conglomerado. Era uma família de classe média, todos tinham seus empregos formais e eles precisavam fazer investimentos para garantir para a família uma tranquilidade. E buscaram fazer isso por meio de imóveis, mas de forma desorganizada. Quando nós estruturamos, só a redução tributária deles já fez uma grande diferença na vida da família. Então, se organizar é extremamente importante. Vou trazer outro exemplo para vocês. Teve um empresário do ramo de revenda de automóveis que ele teve um problema com alguns carros de luxo, carros de alto valor. Acabou em ação judicial. A ação judicial ultrapassou o valor de 3 milhões de reais. Se os bens estivessem no nome da pessoa física dele, a família dele poderia ter perdido os apartamentos, as aplicações, os terrenos, ou seja, os investimentos de uma vida de trabalho. Como ele já tinha estruturado tudo em hold, a responsabilidade ficou limitada apenas à revenda de carro dele, aos negócios dele. A hold funcionou como uma blindagem, como um cinto de segurança para ele, porque ninguém espera o acidente, mas quando ele acontece, a proteção faz toda a diferença. Então é isso que eu tento trazer para que vocês compreendam. Se a gente for olhar para fora do Brasil, um exemplo clássico é a família Walton, a dona do Walmart. Eles controlam bilhões de dólares em ativos por meio de quê? De holds familiares. Isso permite separar a gestão dos negócios dos interesses pessoais deles, manter o patrimônio todo centralizado e garante que a fortuna deles continue crescendo por gerações. Mas isso já é cultural nos Estados Unidos. Eles já sabem que isso é importante. O que funciona para essas famílias bilionárias funciona também em escala menor. Para qualquer família brasileira que queira proteger e organizar todo aquele patrimônio que você conquistou com tanto suor. Isso é que é de extrema importância. Blindagem não é esconder o patrimônio, não é sonegar, não é nada ilegal. As pessoas que deturpam é simplesmente colocar o patrimônio em uma estrutura jurídica que separa a pessoa física da pessoa jurídica. Isso protege contra riscos e traz mais clareza para a gestão empresarial. Um problema gravíssimo que muitas famílias enfrentam é o quê? É a chamada confusão patrimonial, que são os bens da pessoa física são misturados com os bens da empresa. Muito comum, daquele negóciozinho que começa, fica grande, mas começou sem estrutura. Isso é um prato cheio para credor, porque facilita muito fazer a penhora desses bens. A hold resolve essa confusão, estabelece regras claras sobre o que é o patrimônio da família e o que é a atividade empresarial. Você não está fazendo nada errado, você está fazendo só a distinção das duas coisas. Além da proteção, a organização empresarial. Pense em uma família com 10 imóveis, cada um administrado de forma diferente. Um com um aluguel sem contrato, o outro alugado informalmente, o outro sem um registro atualizado. A holding permite centralizar a administração, padroniza todos os contratos, unifica os pagamentos, torna a gestão profissional. Isso aumenta não só a segurança, mas a rentabilidade do seu patrimônio. Lembre-se, você pode, com o mesmo patrimônio, ganhar mais. O IBGE aponta que apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração e menos de 10% à terceira. Isso acontece porque não há nenhum tipo de planejamento, nem organização nessas empresas familiares. O patrimônio, ele se fragmenta. E com ele vai quê? A família. O planejamento patrimonial via holding é justamente o antídoto para essa realidade das empresas familiares se acabarem rapidamente. Imagine duas famílias com patrimônio parecido. Vamos dar um exemplo redondo. 10 imóveis avaliados em 5 milhões. A primeira
tem tudo pulverizado em nome das pessoas físicas, tudo distribuído entre a família. E o segundo transfere tudo para uma hold. Passados 10, 20 anos, a primeira família vai enfrentar um inventário, processos, imóveis desvalorizados, brigas. A segunda vai manter tudo organizado, blindado, vai trazer uma economia gigantesca com imóveis e com a gestão centralizada. O mesmo patrimônio inicial, mas o destino foi completamente diferente. Nesse ponto, com certeza a outra família vai ter quase o dobro ou o dobro do valor do patrimônio. É importante lembrar que a proteção patrimonial traz também paz de espírito para as famílias. O empresário que sabe que os bens da família estão blindados contra esses riscos dorme muito melhor, ele investe melhor, ele tem uma liberdade para arriscar nos negócios. Porque, ao final, ele sabe que o que é da família dele está preservado. Você trazer essa segurança para você, para a família, para o empresário, é muito importante. Você saber que você tem um patrimônio empresarial, que esse sim está em risco, mas você já trabalhou, você não está devendo nada, você não está fazendo nada, nenhuma fraude de execução. Você está simplesmente se remunerando a família, protegendo esse patrimônio da família e garantindo o patrimônio empresarial para estar naquela atividade de risco. Ou seja, o que eu trabalhei, o que eu conquistei está aqui. E o da minha empresa está aqui. Vou continuar trabalhando. Isso traz muita paz para quem estrutura sua holding. Lembre-se, empresário ele já tem muita atribulação. Quando você consegue estruturar o seu patrimônio, você tira essa preocupação, ou seja, você trabalha melhor. Agora chegamos a um momento de falar um pouquinho do planejamento tributário. Esse talvez seja o ponto mais palpável, porque os números mostram na prática o quanto se pode economizar. Na pessoa física, quem recebe aluguel de imóveis hoje está pagando 27,5% quando atinge o teto, a tabela máxima do imposto de renda. Vamos imaginar que você tem 20 mil reais de renda de aluguel. Isso significa mais de 5.500 reais de impostos todo mês. Em um ano, são quase 70 mil reais em impostos. Agora, se esses imóveis estiverem dentro de uma holding, a tributação vai cair para algo em torno de 11% a 14%. Isso reduz os impostos mensais para pouco mais de R$ 2.000, R$ 2.200. Só nesse exemplo, é de mais de R$ 3.000 por mês. Em 10 anos, nós estamos falando de mais de R$ 400 mil que ficaram no bolso da família, do empresário, do investidor, ao invés de pagar imposto. E o que é importante, deixa claro, não se trata de sonegação, não se trata nem de esconder patrimônio. O que é que se trata? De usar de forma inteligente a lei. O CTN, o Código Tributário Nacional, permite diferentes regimes de tributação. E o planejamento é justamente escolher o mais vantajoso dentro da legalidade e de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. Para você ter uma ideia, grandes empresários e artistas já usam holds há anos justamente para otimizar a tributação. O Neymar, por exemplo, tem parte do patrimônio estruturado em holds para organizar investimentos e pagar menos impostos. Gente, a lógica é a mesma, apenas é uma escala diferente. Não é por ele ser bilionário e você não ser. É a escala que muda, a lógica é a mesma. Imagine uma pessoa que tem 3 apartamentos alugados, recebendo 12 mil reais por mês. Na pessoa física, ela vai pagar os 27,5% de imposto. E com a reforma tributária vai aumentar. Isso dá mais de R$ 3.300 por mês. Quase 40 mil reais por ano. Só em impostos. Se ele estruturar isso numa hold, isso vai cair para menos da metade. Ou seja, é uma economia abissal. É uma economia de aproximadamente 25 mil reais. São um apartamento em 10 anos. Já atendi um caso de um empresário que mantinha vários imóveis
no nome da pessoa física dele, sem nenhum tipo de planejamento. Ele reclamava que o aluguel não valia a pena. Mas por quê? Porque os impostos consumiam grande parte da renda. Então, fazia tudo na tora, como a gente chama aqui no Ceará. Depois que estruturamos a hold e mudamos a forma de tributação, a renda líquida dele aumentou em 30%. Ou seja, o problema não era o imóvel, era a forma de tributação que estava sendo feita. Então, é só a questão de fazer o planejamento tributário. Outro exemplo, uma família de médicos, ela tinha uma empresa de porte médio, assim, tinha um faturamento de 4 a 8 milhões por ano. Ele pagava, sem o estudo tributário, em torno de 34% de imposto efetivo. Depois da reorganização dentro de uma hold, a gente conseguiu fazer uma mudança no regime de tributação, chegou em torno de 20 a 22%. Representou, me lembro, que chegou em torno de R$ 1 milhão de economia em apenas 16 meses, se eu não me engano. R$ 1 milhão. Imagine isso num patrimônio acumulado dentro de uma década, só com planejamento tributário. Isso é uma questão cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum o uso de trust, de estruturas empresariais para organizar o patrimônio e reduzir impostos. Lá, quem não se organiza paga muito, muito mais do que até no Brasil. Então é por isso que o planejamento deles é cultural. No Brasil, ainda é vista como uma opção, mas quem conhece e aplica sai assim, passos muito largos na frente dos demais. Quem está pensando hoje em organizar a sua vida fica na frente dos concorrentes. Planejamento tributário, gente, não é sonegação. É a aplicação da lei da forma mais inteligente possível. O próprio CTN, o próprio Código Tributário Nacional, reconhece que existem diferentes formas de tributar a mesma atividade. Cabe a quem? Ao contribuinte escolher a forma menos onerosa, desde que seja dentro da lei. O STF já consolidou o entendimento de que ninguém é obrigado a pagar mais tributo do que a lei exige. Ou seja, pagar menos de forma legal é um direito, não é um privilégio, é um direito seu, meu e de qualquer um que busque esse direito de forma correta. Muita gente pensa que o impacto tributário só faz diferença para grandes empresários. Isso não é verdade. Mesmo as famílias com patrimônio de 1, 2 imóveis já podem se beneficiar. Se um imóvel de R$ 3.000 de aluguel paga 22,5, 27,5 na pessoa física, estamos falando de quase R$ 1.000 de imposto todo mês. Em um ano, são R$ 12.000. Em 10 anos, R$ 120.000. Só em um imóvel. Multiplique isso uma vida inteira de renda. E você vai entender o tamanho da diferença de você fazer esse planejamento. E fora que você não está sonegando. Quando você paga menos impostos, sobra mais capital para reinvestir. Essa é a grande mágica dos grandes empresários. O dinheiro que seria perdido em tributo pode ser usado para comprar novos imóveis, investir em empresas ou na sua própria empresa, aplicar em fundos de investimento. Esse é o efeito multiplicador, é o que faz que algumas famílias que elas fiquem cada vez mais ricas e que outras que não se planejam fiquem estagnadas. Esta é a diferença de quem entende e quem não entende. Outro ponto que é pouco comentado é o impacto dos tributos na sucessão. Sem planejamento, além do ITCMD, ou seja, Imposto sobre Transmissão de Causa Morte e Doação, os herdeiros ainda precisam lidar com os impostos de renda sobre os ganhos de capital na transferência dos imóveis. Quando a sucessão é feita dentro da hold, esses impactos podem ser drasticamente reduzidos ou até mesmo eliminados. É como se o planejamento tributário fosse um atalho, gente, para simplificar a sucessão e economizar a sua vida. Tudo isso a gente faz ao mesmo tempo, antecedendo o problema.
Segundo os dados da Receita Federal, mais de 50% das autuações tributárias no Brasil estão ligadas à má organização de empresas familiares. O que é que isso mostra? Que sem planejamento, o risco de cair em armadilha fiscal é enorme. O simples fato de estruturar o patrimônio em uma hold correta, bem estruturada, reduz drasticamente esse risco de você cair na fiscalização, porque a contabilidade passa a ser feita da forma profissional e transparente. Pense em duas famílias com o mesmo patrimônio de novo. 10 milhões em imóveis. A primeira mantém tudo no nome da pessoa física. A segunda transfere tudo para hold. Regime tributário mais eficiente. Após 20 anos, a primeira família perde milhões em impostos desnecessários e ainda enfrenta o temido inventário. A segunda família, além de preservar, multiplica o patrimônio usando o quê? A economia tributária para retroalimentar, usar como combustível para investir mais. O ponto de partida das duas famílias era o mesmo, apenas o resultado foi diferente. Muitos não sabem, mas até grandes marcas brasileiras já usam essa estratégia engenhosa para fazer o quê? A redução dos tributos. O famoso bombom sonho de valsa, vocês lembram? Exemplo claro, todo professor fala dele. Deixou de ser classificado como chocolate e passou a ser o quê? Biscoito recheado, coberto com chocolate. Essa mudança bestinha não alterou em nada o produto, na prática, mas reduziu drasticamente a carga tributária. Por quê? Porque ele deixou de ser chocolate e passou a ser tributado como biscoito, que era bem menor a tributação. Ou seja, a Nestlé não mudou o bombom, mas mudou a forma que a lei enxergava o bombom. Outro caso bastante conhecido, muito conhecido mesmo, era o quê? No mercado digital. Muitos produtores que vendem mentorias e cursos online percebem que a tributação sobre a prestação de serviço é muito pesada. Então, o que é que eles passaram a fazer? Eles passaram a embalar a mentoria em um e-book ou outro produtozinho digital, que tem uma carga tributária bem menor ou até mesmo a isenção tributária. Em determinadas situações é isento. A estratégia é bem simples. Você não muda sua mentoria, não. Você entrega para o seu cliente o e-book, esse formato jurídico da operação diferenciada, entrega a mentoria e você paga menos impostos. Essa criatividade está em toda parte no Brasil, gente. Não é um ou outro, não. É exatamente isso que é planejamento tributário. Você encontra um formato legal, mais vantajoso para preservar o patrimônio. Outro exemplo clássico está no setor de alimentação. Uma pizza inteira paga uma tributação diferente de uma pizza em pedaços. Mas sabe por quê? Porque a pizza inteira é considerada produto, enquanto a pizza em fatias é classificada como serviço de um restaurante. A diferença pode parecer só um detalhezinho besta, mas gera um impacto direto no bolso do empresário. Grande. Isso é uma forma até que as pizzarias organizam o seu negócio, estruturam o negócio sabendo disso. Outro exemplo claro, no setor de hotelaria, muitos empreendimentos migram para o modelo de multipropriedade imobiliária, em vez de vender hotel como um todo, normal. Porque fazendo essa fração de tempo de uso, que é a forma mais, que é cota de férias, que é a mais famosa, além de atrair mais investidores, ele tem uma estratégia que permite um regime tributário diferente e menos oneroso. E no comércio? Tivemos o caso famoso do pão de queijo industrializado. Dependendo da forma como ele era classificado, se como pão ou como produto de confeitaria, a tributação mudava. E era grande a diferença. Muitas empresas, gente, reclassificam seus produtos para pagar menos impostos, sem mudar em nada a receita, o sabor, a estrutura. É a mesma lógica do sonho de valsa. Ele não deixou de ser o sonho de valsa que a gente conhece. Ele só deixou de a classificação tributária dele passou a ser biscoito. É a estratégia tributária que transforma quanto você paga
Não é o produto, é apenas a estratégia tributária. Quem entende de tributação paga menos e guarda bem mais. Quem ignora paga mais do que deveria e, o pior de tudo, sem a menor necessidade. Agora, eu quero que você veja como essas três áreas que nós comentamos agora se conectam. O planejamento sucessório garante que os bens passem de uma geração para outra sem conflitos, que é o mais importante. O planejamento patrimonial protege contra os riscos e organiza toda a gestão do patrimônio familiar. E o planejamento tributário reduz todos os custos e aumenta a eficiência desse patrimônio e dessa renda que você tem. E quando você junta os três pilares dentro de uma estrutura de holding, o que você tem é uma estrutura sólida que protege, organiza, multiplica todo o patrimônio da família. É como construir uma casa em um terreno firme, bem estruturado. A sucessão é o alicerce. A proteção patrimonial são as paredes. E a eficiência tributária é o telhado, que garante que a casa fique segura, firme e duradoura. Porque o que nós queremos é gerar legados. Eu costumo muito comparar esses três pilares a uma orquestra. O planejamento sucessório, desculpe, é o maestro, porque ele organiza quem vai tocar, quando vai tocar. O planejamento patrimonial é o violino, que dá toda aquela harmonia, que protege, que traz a melodia. E o planejamento tributário é a percussão, que mantém o ritmo, garante a eficiência dessa orquestra. Separados, cada instrumento, até faz muito sentido, traz economia, mas é quando todos eles estão juntos, é como a música, quando eles estão entrelaçados. Isso é o que a Hold faz, coloca todos os pilares para tocar de forma afinada. Aí sim, você consegue ver a economia, você consegue ver a diferença. Uma família pode até cuidar dos aspectos tributários, pagando menos impostos, mas se não tiver uma proteção patrimonial, basta uma ação trabalhista ou então uma execução fiscal para perder tudo. Outra pode até pensar em sucessão, fazendo testamento, mas se não cuidar dos tributos, os herdeiros vão gastar uma fortuna em TCMD e inventário. E ainda, lembre-se, há quem cuide apenas da proteção patrimonial, mas não pensa na sucessão. Qual é o resultado? O patrimônio que ele protegeu vira a fonte da briga entre os herdeiros. É como construir uma parede sozinha. O que é que vai faltar? Equilíbrio. Sem essa integração, essa parede vai fazer o quê? Qualquer sopro forte, ela vai cair. Por isso, a integração dos três é importante. Segundo o IBGE, e alguns estudos citados por alguns especialistas, até mesmo pelo professor Márcio Sá, apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração e menos de 10% à terceira. A gente já tinha falado disso, né? Isso acontece porque os três pilares não foram pensados de formas conjuntas. Sucessão mal feita gera briga. Falta de blindagem expõe o patrimônio a riscos. E a ausência de planejamento tributário faz o dinheiro escoar pelo ralo por meio dos impostos. A Hold resolve justamente porque une a sucessão, a proteção e a tributação em uma estrutura única e organizada. É por isso que nós batemos na tecla da estruturação por meio de uma Hold familiar. Imagine duas famílias, vamos de novo para aquele exemplo. Patrimônio de 10 imóveis e uma empresa de médio porte. A primeira só cuida do aspecto tributário, ou seja, ele reduz alguns impostos, mas ele não planeja a sucessão. Quando o patriarca falece, tudo parou no inventário, tudo. Já a segunda família estruturou uma Hold cuidando da sucessão, da proteção e dos tributos. O resultado é que, no caso deles, que a diferença é abissal, enquanto a família está perdendo anos em briga judicial, a outra dá continuidade aos negócios sem perder tempo ou dinheiro, porque já estava resolvido lá atrás, na estruturação da Hold. E aí é que vem a força dessa integração. É aí que a gente vê essa estrutura, como ela é forte.
O professor Márcio Sá, ele sempre destaca que a roda familiar não é um fim em si mesma, mas um meio. Ela não serve apenas para economizar impostos ou evitar o inventário. Ela é uma estratégia de governança. É uma forma de dar regras claras, estabelecer papéis e organizar sucessores e, principalmente, criar segurança jurídica para o patrimônio da família. Os 3 pilares só fazem sentido quando são conectados dentro de uma visão bem maior, uma visão macro de governança patrimonial. Lembre-se, governança do seu patrimônio, mais do que bens. O que se transmite de uma geração para outra é o legado. O patrimônio sem governança vira pó. Mas quando sucessão, proteção e tributação estão alinhados, entrelaçados, o patrimônio se transforma em um verdadeiro projeto de vida, capaz de atravessar gerações. É a diferença entre famílias que apenas vão deixar heranças daquelas que constroem verdadeiros legados atemporais. Vão durar gerações. Empresas grandes fazem isso o tempo todo. Sempre. Você já viu uma multinacional operar sem pensar na sucessão, sem blindagem, sem planejamento tributário? Claro que não. Isso não existe. Elas integram tudo isso em uma estrutura de governança. Porque é o lógico, é o certo a se fazer. A holding familiar é trazer essa mesma lógica empresarial para dentro da sua família, adaptando a realidade brasileira e as necessidades de cada núcleo familiar. Nós só estamos trazendo o que as empresas já fazem para o âmbito familiar. Nós estamos tirando dos bilionários e trazendo para as pessoas de classe média. Quando a família enxerga os 3 pilares integrados, ela ganha mais do que proteção financeira. Ela ganha paz de espírito gigantesca. O pai e a mãe dormem tranquilos, sabendo que construíram um legado, sabendo que tudo que fizeram está protegido, que os filhos sabem que não vão herdar apenas bens, mas também uma organização, e todos entendem que o dinheiro que sobra com planejamento tributário pode ser reinvestido no próprio legado. Isso cria, gente, uma cultura de preservação e não de desperdício. Ou seja, além do legado patrimonial, você vai deixar um legado cultural para a sua família. Você cria 2 legados para os seus filhos. Resumindo, planejamento não é gasto, é investimento, é assumir o controle do futuro. Na próxima aula, nós vamos mostrar o passo a passo da estruturação de uma holding familiar, como abrir, quais os documentos necessários, como os bens entram, como se define a administração e, principalmente, como isso gera economia real. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com alguém que precise entender mais sobre esse tema. Porque, como eu sempre digo, quem não se planeja, entrega o futuro da família para a sorte. E sorte não é estratégia.